Cada quarta-feira nós vamos meditar, nós vamos ler, nós vamos, meus irmãos, nos alimentar com uma das cartas que foi escrita e que está contida nas Sagradas Escrituras. Então, se você puder, abra sua Bíblia lá no livro de Apocalipse, e hoje nós vamos iniciar na primeira das 7 igrejas, chamada a igreja de Éfeso. Amém, Jesus? Glória a Deus. Eu quero começar a leitura aqui no capítulo 2, o versículo 1 em diante, amém? Capítulo 2, versículo 1 em diante, diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas, e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome, e não te deixastes esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. E se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependas. Tens contudo a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Aleluia. Oremos. Soberano Deus e eterno Pai, creio na tua palavra e faço nesta noite menção debaixo da tua ordenança e autoridade. Espírito Santo, conduz a tua igreja, fala aos nossos corações, instrua-nos, Senhor, meticulosamente, da maneira que o Senhor tem a trabalhar em nosso meio, para que haja, Senhor, quebrantamento, arrependimento, para que haja crescimento, maturidade, para que haja, Senhor Jesus Cristo, de volta ao primeiro amor, às boas obras, e que todos nós juntos possamos caminhar em busca desta promessa de estarmos contigo e podermos, Senhor, nos alimentar da árvore da vida. Que cada vida, cada irmão, cada lar, cada ministro, cada adorador, todos sem exceção, do mais novo ao mais velho, do menor ao maior, que se alimentar, Senhor, desta palavra, possamos ser edificados, sustentados, direcionados, iluminados, e que possamos viver os teus propósitos e o teu querer. Espírito Santo, tens liberdade aqui nesta noite, e que toda a honra e toda a glória seja dada única e exclusivamente ao Senhor. Fala conosco, tens liberdade aqui, assim seja em nome de Jesus. Amém? Amém. O Apocalipse, igreja, é um dos livros, se não o mais, de mais difícil interpretação na Bíblia Sagrada, né? O Apocalipse, ele fala de coisas que já aconteceram, de coisas que estavam acontecendo naqueles dias dos apóstolos, e de coisas que viriam a acontecer
E tem coisas, muitas delas, que ainda nós nem vimos acontecer, mas certamente acontecerão, porque a Bíblia relata e eu creio nisso. Quando você vai ler o texto no capítulo 1, é interessante que João vai ter aquela visão maravilhosa do Cristo glorificado. Amém? O Cristo que caminhou, que veio, e que o próprio apóstolo João, que vai escrever o livro, caminhou com Jesus, teve experiências com Jesus, viu o processo do Calvário, a ressurreição, a ascensão, e agora a Bíblia vai dizer que ele preso na ilha de Patmos, já com a idade avançada, uma velhice, a Bíblia vai dizer que agora ali o Cristo glorificado se revela a ele. Não o Cristo, meus irmãos, machucado, esbofeteado, mas é lindo quando ele vai escrever, ele vai dizer, meus irmãos, ali o Cristo que ele vê, aonde ele vai dizer nas suas palavras, meus irmãos, o Cristo glorioso, aonde ele vai dizer lá a sua cabeça, os cabelos eram brancos como alva lã, como a neve, os olhos como chamas de fogo, os pés semelhante a bronze polido, como refinado numa fornalha, e a voz como voz de muitas águas. É um Cristo glorioso, é o Rei eterno, soberano. E aqui o Senhor tem uma mensagem às igrejas. E por mais que nós, quando lemos, podemos achar que essa mensagem há aproximadamente 2000 anos atrás, irmãos, que ali foi relatada, mas ela se faz totalmente presente nos dias de hoje. Quando eu leio, quando eu li, quando eu meditava nessa palavra, e nós aqui dentro desse propósito, dessas 7 quartas-feiras, nós não podemos ler a palavra do Senhor dentro desse, meus irmãos, catálogo de pregações que vai ser aqui levado à igreja, pensando apenas na igreja na época dos apóstolos, mas nós temos que aplicar na nossa vida. Nós temos, meus irmãos, que viver e entender que coisas que o Senhor prometeu, e assim o Senhor apontou para aquelas igrejas daquele dia, também se referem a nós nos dias de hoje. É interessante quando eu leio o livro do Apocalipse, e ela já começa de uma maneira gloriosa, porque João foi quem escreveu, mas o autor do livro do Apocalipse é Jesus Cristo. Aleluia. Tanto que toda vez você vai ver Jesus dizendo: escreve aí, anota aí, porque João era, meus irmãos, aquele que escrevia, mas a palavra vinha diretamente do autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Quando eu leio o livro do Apocalipse também, eu entendo algo que o Senhor tem a nos ensinar. Quando você vai ler do capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, especificamente esses 3 capítulos, é uma mensagem direta e direcionada para a igreja, ou para as igrejas. Amém? Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3, você vai ver o Senhor se revelando a João, falando com João, e direcionando e mandando uma mensagem para a igreja. E quando você avança na leitura do livro do Apocalipse, do capítulo 4 até o capítulo 20, apesar que acaba no 22, você vai ver que ali a mensagem, ela já é mais abrangente, e a mensagem ali já é para toda a humanidade, para todo mundo, até mesmo para aqueles que são considerados ímpios, para aqueles que estão fora do querer de Deus. E quando eu li esse texto desta forma, pelo menos eu interpretei assim, e se cumpre o que está escrito no livro de Pedro, 1 Pedro vai dizer no capítulo 4, que o juízo de Deus, ele começa pela casa de Deus. Pedro vai dizer isso, porque a justiça e o juízo de Deus começa pela casa de Deus. Amém? E se nós que estamos dentro da casa de Deus, não é fácil, quanto mais aqueles que, meus irmãos, não creem, não servem, não buscam,
quanto mais aqueles que estão fora do querer de Deus. Mas é assim. Então entenda, tem total propósito e faz total sentido. Quando você vai ler esses 3 primeiros capítulos, cartas direcionadas para a igreja. O Senhor diz: envia as igrejas, envia as igrejas, envia as igrejas. E João aqui, ele recebe essa incumbência, onde ele escrevia e enviava. Nessa visão, nessa revelação, nessa experiência espiritual que João teve, o próprio Jesus, ele vai dizer assim: eu sou aquele que está no meio. A Bíblia vai dizer que João vê 7 estrelas e 7 candeeiros. Ele vai dizer as 7 estrelas, a própria Bíblia vai dizer, eu não preciso, meus irmãos, usar aqui qualquer tipo de interpretação ou coisa, mas a Bíblia responde a Bíblia. As 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Candeeiros aqui também, para nós podermos entender bem, era a maneira de iluminação que tinha naquela época. Alguns podem dizer candeeiros, outros podem dizer, meus irmãos, lamparinas, outros podem dizer, meus irmãos, outro tipo de iluminação que tinha naquela época. Se fosse nos dias de hoje, nós diziam, no meio das 7 lâmpadas. Amém? Então a Bíblia vai dizer que quando João vê isso, ele vai dizer assim: eu sou aquele que sustenta na mão direita as 7 estrelas, os 7 anjos. Tem quem diz que são os pastores das igrejas daquela época. Amém? E ele vai dizer: esse que sustenta as 7 estrelas na sua mão direita, a Bíblia vai dizer que é aquele que passeava no meio dos 7 candeeiros. Aí a Bíblia vai entrar na primeira carta, que se chama a carta direcionada à igreja de Éfeso. Um pequeno resumo da igreja de Éfeso. Éfeso, dentro daquela província, meus irmãos, da Ásia Menor, era a cidade mais importante daquela região. Tinha outras igrejas, é claro, eu não duvido, mas talvez essas fossem ou um simbolismo da totalidade ou as principais, amém? A igreja de Éfeso era a igreja mais importante, eu digo por localização. Éfeso era a igreja, era a cidade comercialmente, que nós vamos dizer, mais avantajada, mais abastada. O principal porto da Ásia estava em Éfeso. Éfeso também era conhecido por ter um templo místico a uma deusa pagã, onde eles chamavam de deusa Diana, Diana ou Artemis, que os gregos chamavam. Era um templo que naquela época era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Era um templo, meus irmãos, infelizmente, onde o culto, a adoração era tido de uma forma totalmente depravada. Aonde, meus irmãos, as orgias, os cultos, ali os adoradores pagãos daquele templo de Artemis, eles cometiam todo tipo de orgia, e daquilo, meus irmãos, que eles achavam que era o culto, de maneira deplorável e vergonhosa, aonde, meus irmãos, isso corrompia e denegria totalmente o ser humano, principalmente quando dizemos diante do nosso Deus e Criador. E era nessa cidade que estava a igreja de Éfeso. Éfeso era uma igreja muito conhecida. Paulo, quando ele ia nas suas passagens, nas suas viagens missionárias, foi uma das localidades onde ele mais ficou por um tempo, onde ele estabeleceu a igreja, e ele ficou, diz os historiadores, aproximadamente 3 anos. Paulo era daquele que estabelecia a igreja e já levantava pastores e saía, estabelecia a igreja, levantava pastores e saía. Mas ali em Éfeso, ele ficou aproximadamente 3 anos, diz a história, pregando, anunciando, evangelizando, fundando igrejas e ensinando o povo. Que privilégio daquele povo! E isso gerou um resultado muito bom, porque levantou homens, levantou, meus irmãos, ministros, Apolo, levantou outras pessoas, outros pregadores. O próprio Timóteo foi pastor da igreja de Éfeso.
E você vai ver, meus irmãos, uma das características da igreja de Éfeso, quando você vai ler o livro de Efésios, a carta de Efésios, você vai ver que foi uma igreja nutrida em duas bases principais do Evangelho: o amor e a palavra. Amor e palavra. Efésios, quando você vai ler lá no capítulo 1, depois no capítulo 3 também, quando Paulo escreve a carta aos Efésios, ele elogia a igreja quanto o amor que eles têm uns pelos outros. É no livro de Efésios que você vai ver Paulo escrevendo sobre a largura, a altura, o comprimento, a profundidade do amor de Deus, as dimensões do amor para aquela igreja, porque aquela igreja assim vivia. Quando? No começo. Era uma igreja que trabalhava muito, era uma igreja, meus irmãos, que seguia à risca a doutrina. Por quê? Porque o embate espiritual contra a indecência, contra a imoralidade, contra, meus irmãos, a devassidão social que permeava aquela sociedade era tão ferrenha que, se a igreja não fosse uma igreja finalmente alicerçada, substancialmente nutrida na palavra, no evangelho, na doutrina e no amor, ela não ia permanecer. Então, aquela igreja, por longo tempo assim foi. Quando nós lemos, meus irmãos, as cartas, você vai ver que as cartas, elas seguem um padrão. Quando o Senhor vem às igrejas, Ele vai dizer que está no meio das igrejas, e todas as cartas vai dizer assim. Ele vai, meus irmãos, ali falar sobre o louvor, aquilo que é louvável, aquilo que é bom, aquilo que a igreja está fazendo, aquilo que a igreja, meus irmãos, tem por conduta agradável aos olhos de Deus. Mas também o Senhor vai dar uma repreensão. O Senhor vai ter censura para as igrejas, com exceto a igreja de Filadélfia, né? Se eu não me engano, que não teve nenhuma censura. E o Senhor vai dar uma advertência, e o Senhor vai fazer um convite às igrejas. E por fim, Ele faz uma promessa a todas as igrejas, as 7. E para nós também, a maneira do Senhor agir é a mesma coisa. Entrando no texto, a Bíblia vai dizer que Jesus é aquele que passeia no meio da igreja. E aqui, quando você vai ver, ele começa dizendo: ao anjo de Éfeso escreve estas coisas, aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Repito, as lâmpadas da época. Ele conserva a igreja, o anjo da igreja, e ele passeia no meio da igreja. A igreja por si mesmo, isso tanto pode falar do ministério, como fala das pessoas, do coletivo, quanto no individual. Nós, por nós mesmos, irmãos, não temos, vamos dizer da maneira espiritual, luz própria. Você, neste mundo vil, neste mundo tenebroso, não consegue produzir a luz espiritual própria de si. Por isso que o Senhor, habitando em nós refletimos a luz dele neste mundo sombrio e tenebroso. E certa feita Jesus vai dizer para a igreja: vós sois a luz do mundo. Amém? É por isso que ele habita em ti, em mim, em nós, na igreja, para que essa luz que não é própria nossa, mas que vem de Cristo, que habita em nosso meio, possa resplandecer e brilhar. Por isso, igreja, quando o mundo olha para a igreja, e eu digo tanto no ministério quanto para os membros, os participantes, o mundo vê a luz, e o mundo muitas das vezes não vai entender, não vai falar com a presença de Deus, mas você já viu a pessoa falar assim: eu sinto que está emanando uma áurea boa de você, eu sinto uma coisa gostosa perto de você, quando eu ouço a tua palavra, parece que você fala coisas que mexem na minha alma. Irmão, eu vou te dizer uma coisa: seja o nome que derem para aquilo que emana da igreja, de mim, de você ou do ministério, não provém de mim mesmo, senão da presença daquele que habita no meio da igreja, e nós refletimos essa luz, essa graça e essa glória para o mundo que está em trevas, para que eles também venham para
do corpo de Cristo. Ele está no meio da igreja. Ele está conosco, Ele está em nosso meio. Isso é uma promessa que Ele fez: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Aleluia. E a igreja de Éfeso, Ele vai dizer, Ele afirma: eu estou no meio da igreja. A Bíblia vai dizer que Ele anda no meio da igreja. E Ele anda no meio da igreja, meus irmãos, para dar poder, para dar graça, para respaldar, para revestir, para iluminar, para ajudar, para sustentar, para abraçar, para acolher. Mas Ele também anda no meio da igreja, meus irmãos, e Ele vê também aqui o que Ele diz: conheço as tuas obras. Quando entra no versículo 2, Ele vai dizer: eis que conheço as tuas obras, igreja. Ou seja, Ele vai dizer: eu sei quem tu és, eu sei o que você está fazendo, eu sei que você, onde você foi, aonde você estava, aquilo que você falou. Eu conheço as tuas obras. E quando Ele diz: eu conheço as tuas obras, quando você vai ler o texto, Ele começa elogiando, porque Deus é, meus irmãos, sábio por excelência. Amém? Ele elogia. Ele vai dizer: olha, eu conheço as tuas obras, o teu labor é trabalho. A igreja de Éfeso era uma igreja operosa, uma igreja que trabalhava, uma igreja que arregaçava as mangas, meus irmãos, e vamos fazer a obra do Senhor. Aleluia. Deus sabe, e Ele se agrada, e Ele se alegra quando eu, você, qualquer membro, qualquer participante, qualquer ministério nessa casa de oração tem o prazer de fazer a obra, de trabalhar. Não é para os homens, porque quando trabalhamos no reino, quando trabalhamos, meus irmãos, no ministério, não é para o pastor, não é para a pastora, não é para o fulano, ciclano, é para o Senhor. E Ele conhece. E não leve a mal, estamos dentro de uma igreja que eu creio, crentes maduros. Isso eu falo no cenário geral, e o nosso ministério não se exclui. A maioria das igrejas, vou dizer de 100%, 20% faz a obra, e 80% não faz a obra, não trabalha na obra, e ainda depois reclama daqueles que estão fazendo, porque eu não gostei daquilo que fez, eu não gostei do louvor, eu não gostei da limpeza, eu não gostei da pintura, eu não gostei do enfeite, eu não gostei dos dias de culto, horário de culto. Está entendendo, irmão? É tempo de nós, que às vezes, como a pastora aqui estava falando, é tempo de eu e você, dentro aqui desse início de mensagem, nos espelharmos na igreja operosa, na igreja que trabalha, porque o dono da igreja, que está no meio da igreja, ele sabe quem trabalha na obra, ele sabe quem não trabalha, ele sabe quem se empenha, ele sabe quem não se empenha, ele sabe quem pode fazer, quem não pode fazer, ele sabe quem quer fazer, ele sabe quem não quer fazer. Por isso, meus irmãos, aqui, uma das coisas que Jesus vai dizer em todas as cartas, Ele vai falar do agora, mas Ele vai apontar sempre para a vinda. Todas as cartas Ele está dizendo: eis que venho. É um alerta, é um despertamento, é um chamado para a igreja abrir os olhos, se despertar, se levantar, tomar posição. Porque às vezes nós queremos as coisas feitas, mas não queremos fazer. Nós queremos que as coisas aconteçam, mas não queremos também ajudar a acontecer. Nós queremos que as pessoas venham, mas não queremos ajudar no ministério de evangelização, de visita, de pastoreado ou qualquer obra da igreja. Então, igreja, primeira coisa, o Senhor nos chama: vamos ser uma igreja operosa, que trabalha para o reino. É muito bonito dizer, mas é mais bonito fazer. Aleluia. Então aqui o Senhor vai dizer: conheço o teu labor. Uma igreja que trabalha, uma igreja que opera, uma igreja que prega o que vive, vive o que prega, uma igreja que anuncia o evangelho, uma igreja que dá bom testemunho. Aí a Bíblia vai dizer: conheço também a tua perseverança. Era uma igreja que perseverava. Por quê, irmãos? Porque olha aqui, ó, e que não pode suportar homens maus. Ou seja,
Tinha pessoas maus querendo se infiltrar dentro da igreja, às vezes se infiltravam. E que puseste as provas aqueles que a si mesmo se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. Olha o que a Bíblia está dizendo, que no meio daquela igreja em Éfeso tinha homens, eu creio que versados, homens, talvez escribas, talvez conhecidos, né, meus irmãos, dos escritos bíblicos. Só que a Bíblia vai dizer, esses homens, eles são maus. Esses homens, naquela época, a Bíblia vai dizer, eles a si mesmo, porque pelo menos lendo a Bíblia, eu não vejo nenhum apóstolo que não foi Jesus Cristo que o elegeu ao apostolado. Todos os 12 apóstolos, e tem mais um, apóstolo Paulo. Fora esse, a Bíblia constitui pastores, obreiros, presbíteros, evangelistas, profetas, apóstolos. Biblicamente dizendo, quem elegeu foi o próprio Jesus. Mas esses homens chegavam, eu creio, na igreja de Éfeso e diziam, quem é você? Eu sou fulano. Quem que você é? Eu sou apóstolo. Quem te ungiu? Eu mesmo. Você é o que? Eu sou pastor. Quem te ungiu? Eu mesmo. Você é o que? Eu sou evangelista, missionário. Você é quem te ungiu? Eu mesmo. A Bíblia vai dizer, aqueles que a si mesmo se declaram. A Bíblia vai dizer, mas não são, porque são mentirosos. A Bíblia vai dizer, ninguém toma para si mesmo esse chamado, irmãos. Amém? Quem chama é Ele, quem convoca é Ele, quem capacita é Ele, quem dá dons na igreja é Ele. E Ele mostra, né, meus irmãos, a um ao outro, olha, ali está meu escolhido, ali está o vaso ungido, ali está meu ungido, ali está meu servo, ali está minha serva. Mas, meus irmãos, como há nos dias de hoje pessoas que infelizmente abrem as suas próprias igrejas, seus próprios ministérios, e eu tenho visto isso. E daqui a pouco, meus irmãos, eu sou pastor, e aí daqui a pouco eu sou apóstolo, e daqui a pouco eu sou bispo. Quem te ungiu, irmão? Não, eu mesmo, eu fui de graduando. E que isso, irmãos? Só que isso não é de hoje. Isso aqui, ó, nos dias da igreja de Éfeso. Só que o que eles faziam? Sabe o que eles faziam? Aqueles homens, o que, pastor? Põe a prova. Vamos provar. Vamos ver se é apóstolo de verdade. Porque às vezes na palavra nós não podemos saber. Às vezes prega bonito, canta bonito, fala língua estranha. Às vezes meus irmãos falam em nome de Jesus, é verdade da lei. Então como que eu vou saber se é verdadeiro ou enganoso? Os frutos. O fruto não engana, irmão. O fruto não mente. O fruto, meus irmãos, que vai dar, aleluia, não tem como confundir. Porque o Jesus diz, pelos frutos conhecereis. Quer comparar se é verdadeiro ou se é falso? Não adianta comparar o falso com o falso. Coloca o falso do lado do verdadeiro. Já viu como se compara a nota verdadeira com a nota falsa? Tem que comparar com a nota verdadeira. Porque se comparar com a falsa, você vai ficar em dúvida. E a Bíblia diz que é os frutos. E eles colocavam uma prova. Amém? Olha só, naquela época, eles já provavam. Porque, meus irmãos, se eu sou verdadeiro, eu não estou preocupado de ser provado. Se eu realmente, meus irmãos, estou aqui para engrandecer ao Senhor, se nós realmente estamos para fazer a obra, se realmente aquilo que habita na minha vida, meus irmãos, é uma ação do Espírito, o brilho que vem de mim, emana daquele que está no meio da igreja, irmãos, pode provar, pode experimentar, pode averiguar, pode examinar, pode tirar, né, meus irmãos, o DNA, pode puxar a capivara, porque os frutos é que vão comprovar. E eles já colocavam a prova. E aqui o Senhor está louvando essa igreja. Olha só, o Senhor não está criticando ainda. O Senhor está falando, é assim, por quê? Porque as coisas de Deus, meus irmãos, elas têm que ser com ordem e decência. Por isso que hoje, infelizmente, e nós temos que nos preocupar, né, meus irmãos, em andar na direção de Deus, mas por isso que no mundo, aí fora, nós vemos o fuzuê que está no meio evangélico. Tantos escândalos. Tantos, né, meus irmãos, pessoas fazendo vergonha ao nome do Senhor. O próprio Jesus vai dizer, o meu nome é envergonhado lá, inclusive, por causa de vós. Por causa de vocês. Que dão ao testemunho, que envergonham o nome do Senhor.
Amém? Que falam que são, mas não são. E é isso aqui que está acontecendo. Então a Bíblia vai dizer que Jesus está elogiando eles. E a Bíblia vai dizer: e vocês têm perseverança? Não suportam o mal? Põe à prova aqueles que se declaram apóstolos, mas não são, porque são mentirosos. E tens perseverança, porque suportastes a prova por causa do meu nome e não deixaste esmorecer. Irmãos, apesar de tudo isso, a igreja de Éfeso, ela passava por provas terríveis. Olha o que o Senhor está dizendo: vocês têm suportado, perseverado provas por causa do meu nome e não esmoreceram. Você acha que era fácil, meus irmãos, andar numa sociedade daquela, viver numa sociedade daquela, ser, meus irmãos, confrontado diariamente, andar, meus irmãos, no meio do povo idólatra, pagão, a luxúria, aonde o pecado, aonde, meus irmãos, ali, né, meus irmãos, os pecados morais mais terríveis estavam ali à tona. E aquele povo, meus irmãos, eles perseveraram. Deviam ser provados, deviam ser, meus irmãos, criticados, julgados. Mas o que Jesus vai dizer nas bem-aventuranças? Bem-aventurados sois vós, quando vos perseguirem, vos injuriarem, vos caluniarem por causa do meu nome. Bem-aventurado, eu não estou falando que é gostoso, não. Eu não estou falando que é legal. Mas o próprio Jesus diz: suporta, persevera, porque vai ter calúnia, se é verdadeiro, se é Deus, se está fazendo certo, vai ter perseguição, vai ter calúnia, vai ter levante, vai ter ataque, vai sofrer, meus irmãos, prova. Só que hoje nós vivemos dias em que a igreja acha que crente não pode passar prova. Crente não pode, meus irmãos, às vezes passar uma perseguição. Você acha que o seu nome às vezes não vai estar, né, meu irmão, por aí. Não vão estar mentindo, não vão estar inventando, não vão estar falando às vezes o que você não falou. Perseguição, essas coisas vêm. Amém? E era isso que eles passavam. Então, o Senhor disse para eles: o Senhor aqui está louvando ainda. O Senhor está aqui, meus irmãos, elogiando. Vocês têm perseverado, suportaram as provas por causa do meu nome e não têm esmorecido. Eu não sei as provas que às vezes você tem passado, mas eu posso dizer que eu também passo provas. Eu não sei, meus irmãos, as frustrações, às vezes as decepções, as desilusões que vocês têm vivido, mas eu te garanto que eu também às vezes experimento terrivelmente, meus irmãos, alguns cenários como esse. E o Senhor manda dizer nessa noite: persevera, não esmorece, não desiste. A prova vem, mas ela vai passar. A perseguição vem, mas ela vai passar. O levante vem, mas vai passar. Porque maior é aquele que está em nós. Se eu estivesse sozinho, ai de mim. Se eu fosse só eu por mim mesmo, ai de mim. É como Davi vai dizer: se não fora o Senhor por mim, por nós, os nossos inimigos já teriam nos engolidos vivos. Mas como o Senhor é por nós, meus irmãos, vai cair mil do teu lado, 10.000 da tua direita, e você não vai ser atingido. Você vai passar pelo vale da sombra e da morte, mas vai vencer, vai continuar. Ah, meus irmãos, persevera, continua, não esmoreça. Porque aqui é a igreja de Éfeso, a primeira igreja das 7 cartas que o Senhor tem a falar conosco. Meus irmãos, é uma igreja que passava por provas, perseguições, lutas, suportavam tudo isso por causa de quem? Do nome dele. Quando você suportar, não é para fazer o teu nome aparecer. Quando você suportar, não é para falar: eles ainda vão ter que ouvir o meu nome, eles ainda vão ter que se ajoelhar nos meus pés. Não! É por causa do nome dele. É ele que é glorificado, é ele que é engrandecido, é ele que é digno. Aleluias! E assim, meus irmãos, nós vamos aprendendo a suportar. Suportar não é fácil. Suportar, meus irmãos, nos leva, meus irmãos, a sermos moldados, a sermos, meus irmãos, como eu digo, forjados pelo Evangelho. Aleluia. Tem uma história de um homem muito conhecido, que ele foi forjado de uma maneira complicada.
Quem já ouviu aquela história do Nelson Mandela, né? O famoso Mandiba, né? Já faleceu, se não me engano, em 2013, 2014. O homem passou uns problemas violentos, né? Ele foi acusado, né, meus irmãos, questões políticas, racistas, né, meus irmãos, na África do Sul, e ali naquele momento da vida dele difícil, aquele homem lutava por igualdade social, né, contra o racismo, e a história conta que Nelson Mandela foi preso e sentenciado a uma prisão perpétua. Prisão perpétua. Só que a história conta que ele ficou preso e naquela prisão, né, meus irmãos? Prisão é terrível, deve ser, né? Não tem colher de chá, né? É açoites, é água fria, é racionamento de comida, é infecções, doença, é noite mal dormida, é a incerteza do amanhã, dorme hoje, não sabe do acordar vivo, enfim, deve ser terrível. Só que depois de longas datas, 27 anos conta a história, houve lá uma revolução do povo lá na África do Sul, e aquele novo povo que tomou o poder lá, libertou o Nelson Mandela, Mandiba. Então ele foi liberto, e aí o povo, né, meus irmãos, tomou ele como um homem, né, meus irmãos, que já tinha, né, o agrado do povo, e ali ele se candidatou nas próximas eleições à presidência, se tornou um grande símbolo de resistência, né, do apartheid ali, e ele foi eleito presidente da nação da África do Sul. Quando você vai ler a história, você vai ver no país lá, o primeiro presidente negro da história lá. Olha só como era o racismo lá na África do Sul. Ele foi o primeiro presidente da história negro da África do Sul. Aí a história vai contar de um dia que ele sofreu tudo isso, passou por tudo isso, mas agora ele é o presidente. Ele se tornou o homem mais importante da nação. Amém? E um dia ele está com os seus soldados, ele está com a sua comitiva presidencial, nas suas viagens, e numa cidade ali da África do Sul ele para e vai fazer um almoço no restaurante. E quando ele desce com a sua comitiva, prepara as mesas, a recepção, e ele entra naquele local, tem um soldado fardado, almoçando na outra mesa lá. E quando aquele soldado vê tudo aquilo acontecendo, e o Nelson Mandela vê ele, aquele soldado não olha mais para ele, baixa a cabeça, foge, e aí o soldado que estava ao lado do Nelson Mandela conta a história e diz: aquele oficial está muito incomodado, o que será que aconteceu? Aí o Nelson Mandela pega e diz para ele assim: chame ele e fala para ele se sentar conosco, para almoçar conosco. Chama aquele soldado, traz, coloca ali para almoçar com ele, comer com ele. E aquele homem não pegar o seu talher, ele não conseguia, mal conseguia levar a comida na boca. Quando pegava o copo, quase que derramava tudo. Aí eles terminam, eles se despedem, ele despede aquele soldado, continência, né, meus irmãos? E aí o oficial que estava do lado dele, o acompanhando, diz: rapaz, o soldado ficou emocionado. Ele quase que não se conteve na tua presença, porque ele mal conseguia comer, ele não olhava nos teus olhos, ele foi tomar, né, o suco, ele quase que derramou. Eu pensei que ele estava passando mal. Aí Nelson Mandela disse: nada disso. Que no tempo da minha prisão, onde eu fui sentenciado erroneamente, ele era um dos soldados que me agredia, me batia, me colocava para dormir na solitária, dava nós banhos de água fria, fazia todo tipo de maldade. O senhor quer que nós vamos lá e dar uma lição nele, vamos prender ele, você vai à autoridade? Ele diz: já passou. Aleluia. Aleluia. Deixa ele em paz. Porque cada um, meus irmãos, só pode dar o que tem. Não é porque Deus te exaltou, não é porque Deus te usou, não é porque Deus cumpriu a promessa, não é porque o tempo, meus irmãos, onde você estava lá embaixo, agora virou e você está lá em cima, que você, meus irmãos, tem que usar
para se vingar, para mostrar que agora é Deus na tua vida e eles estão ferrados. Não! Quando eu li essa história desse homem, eu fiquei emocionado. Eu falei, não sei se ele é um evangélico ou não. Eu falei, que santo. Por isso ele foi quem foi. Pode passar as décadas, gerações. E quando você falar de Nelson Mandela, ele é um referencial de liberdade, de luta por igualdade social e de amor ao próximo. Aleluia. Aqui o Senhor louvou e agora ele vai fazer uma censura, uma reprimenda. E esse é o cerne, esse é o núcleo da palavra. O que, pastor? Que o Senhor vai dizer aqui no versículo 4. Veja só que ele está louvando, ele está elogiando a igreja. Agora ele vai dizer assim: tendo porém contra ti. O Jesus que passeia em nosso meio, ele vê o bom que nós fazemos, mas ele vê o mal. Ele vê os nossos acertos, mas ele vê os nossos erros. Ele vê aquilo que é agradável aos olhos dele, mas ele também vê aquilo que nós fazemos que é desagradável aos olhos dele. Está entendendo? Ele não está vendo a igreja só aqui dentro, ele está vendo lá fora, no trabalho, na escola, na vizinhança, no teu íntimo. E além do mais, ele vai além. Porque o nosso Deus, ele não precisa, meus irmãos, tomar partido da tua vida, da minha vida, por aquilo que os porta-vozes da igreja falam. Você ficou sabendo disso? Jesus não precisa disso. Jesus não precisa de informante. Jesus não precisa de você estar sabendo, você viu. Porque ele é o olho que tudo vê, ele é o onipresente, está em todo lugar. Ele é o olho que tudo vê, ele pode todas as coisas. Davi diz assim: para onde me ausentarei da tua presença? Se nos mais altos lugares eu for, lá tu estás. Se no mais profundo abismo eu for, lá tu estás. Se eu tomar as asas da alva, lá também tu estás. Não tem como fugir da presença dele, igreja. E aqui ele vai dizer para a igreja: tenho porém contra ti o que? Que tu abandonaste o teu primeiro amor. Amém? Essa igreja, e quando você vai ler o começo do livro de Efésios, capítulo 1, capítulo 3, tem alguns versículos ali que Paulo louva a igreja. Paulo, meus irmãos, enfatiza o amor que ele tem uns pelos outros. Agora, anos depois, Jesus, que é infinitamente maior que Paulo, Deus de Paulo, ele está aqui trazendo essa censura à igreja. Paulo, vocês deixaram o meu primeiro amor. Deixar o primeiro amor, meus irmãos, é um grande risco, um grande perigo para qualquer um de nós. E quando Jesus fala sobre esse primeiro amor, não é o amor terreno e humano que nós estamos acostumados a ver. Nós sabemos que dentro da filosofia existem 4 tipos de amor: o amor de amizade, de amigo. Existe o amor fraterno, materno, de pai e mãe. Existe o amor chamado eros, de marido para a esposa. Amém? Agora quando fala do amor perfeito, o amor de Deus, a Bíblia chama do amor que excede todo entendimento, a paz, que excede todo entendimento. Fala do amor, meus irmãos, ágape. A Bíblia chama de amor incondicional, que não se condiciona a nada, a ninguém, o porquê, o tempo, as coisas. Tem um pastor que diz, ele prega e diz assim: nós amamos se é condição. Amamos porque eu amo se fizer para mim. Eu amo se me ama. Eu amo porque me ama. Eu amo se merece ser amado. Eu amo porque eu me sinto bem com ele. Mas Jesus diz assim: por que vocês são melhores do que os escribas e os fariseus? Se vocês só amam quem te ama, só ajudam quem te ajuda. O Senhor diz: eu digo a vocês um caminho sobreexcelente, melhor, mais alto. O que? Eu vos digo: amem também os vossos inimigos. Amem também aqueles que vos perseguem. Perdoem aqueles que vos caluniam. É um caminho excelente. Coríntios, capítulo 13, 1 Coríntios, capítulo 13. Paulo vem falando no capítulo 12 sobre dons. Leia lá. Ele vai falar sobre profecia, ele vai falar sobre língua. Depois no capítulo 14 ele volta a falar
Mas nesse meio, no capítulo 13, ele fala, meus irmãos, única e exclusivamente sobre o que? O dom supremo do amor. Aleluia. E ele vai dizer, meus irmãos, sobre dons. Ele vai dizer, meus irmãos, se eu falar a língua dos anjos, línguas estranhas, se eu profetizar, mas se não tiver o amor, de nada vale. Se eu der o meu corpo para ser queimado, de nada vale. Aí ele vai citar ali, meus irmãos, várias situações, onde ele vai dizer, se você fizer isso, aquilo, aquilo outro, mas sem amor, ele diz, de nada valerá. De que amor ele está falando, meus irmãos? Esse amor é o amor incondicional. E esse amor eu não posso gerar em mim mesmo. Eu não posso, meus irmãos, por mim mesmo ter esse amor, senão através da pessoa bendita de Jesus Cristo. Você pode ter palavra, isso é bom. Você pode ter doutrina, isso é bom. Você pode ter obras, e o Senhor aqui elogia, louva as obras. Mas Jesus diz, se vocês não tiverem o amor, eu não sei como está o seu amor pelo Senhor, pela obra, pelo teu próximo, pelo reino, pelas coisas de Deus hoje. Mas nessa primeira mensagem dessa série, e não é à toa, o Senhor quer, meus irmãos, trazer essa consciência dentro de cada um de nós, a igreja do Senhor. Você ainda tem amor pela vida de oração? Ah, oração. Você ainda ama oração? Não, pastor, não. É tempo de voltar. Você ama vir à casa do Senhor? Ah, pastor, quando vir à casa do Senhor, eu vou para o pastor não reclamar, para o irmão não falar, para o fulano não dizer que eu estou esfriando, para o fulano não me ver para lá e para cá. Não, mas eu não preciso estar falando. A tua consciência fala contigo como a minha fala comigo. Se você já não tem mais esse amor pela casa do Senhor, é porque o primeiro amor é. Se você não tem amor pela palavra, você só lembra da Bíblia na hora de vir para o culto, porque é típico, né, do cristão, tem que ter a Bíblia. Hoje em dia a maioria está lendo smartphone, mas é bom. Mas quando chega lá, meu irmão, não lembra da palavra. Você perdeu o amor pela palavra. O Senhor está nos chamando a voltar ao primeiro amor. O primeiro amor, meus irmãos, é o amor que vem do culto, que busca orar, que ouve os louvores, e meus irmãos, cada louvor, meus irmãos, sente a presença. É aquele, meus irmãos, que o amor de Cristo em nós nos leva a realmente buscar as coisas de Deus em primeiro lugar. Mas hoje, se na tua vida, na minha vida, o Senhor está ocupando outra posição, qualquer uma que seja, que não seja a primeira, é sinal que esse teu primeiro amor já não está mais dentro de ti. Ah não, pastor, mas o Senhor está em segundo plano, ele está em terceiro. Ele não aceita outra posição na nossa igreja, na posição da vida da igreja, senão o primeiro lugar. Se ele não for entronizado, se ele não for o cabeça, se ele não for a prioridade, ele não fica em segundo, em terceiro ou qualquer outra posição, ele quer ser o primeiro. E para ser o primeiro você tem que amá-lo acima de todas as coisas. É um amor incondicional. Porque ele mesmo vai dizer, aquele que amar pai, mãe, marido, esposa, filho, casa, coisas dessa terra, mais do que a mim, não é digno de mim. Igreja, o Senhor não quer, meus irmãos, que você se afaste da tua família, do teu marido, não é isso que Ele está falando. Mas Ele está dizendo assim, se um dia tiver que decidir, se algo estiver te impedindo, Ele reconsidere, porque Jesus tem que ser o primeiro. Aleluia, Deus. Tenho contra ti que abandonaste o primeiro amor. Quando você vai ler sobre os dons, o amor é o dom supremo. Quando você vai ler sobre o fruto do Espírito em Gálatas, o primeiro fruto principal é o amor.
Não tem fruto do Espírito sem o amor. Não adianta ter dom sem não ter o amor. E em resumo, quando Jesus está conversando, quando o homem versar da lei, ele vai dizer, no que resume toda a lei, toda a Escritura? Ele vai dizer, em duas coisas resume: amarás o Senhor teu Deus acima de todas as tuas coisas, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O resumo do Evangelho é amor. E o amor, meus irmãos, sempre voltado, amém, meus irmãos, em prol de alguém, em prol da causa, em prol do Evangelho, em prol do reino, em prol dele. É isso que o Senhor quer da nossa igreja. É isso que o Senhor quer de nós. É isso que o Senhor quer, meus irmãos, da igreja de Éfeso aqui, ao qual hoje nós estamos aqui ouvindo e representando. É como se essa igreja teve um tempo de lua de mel com o Senhor, sabe? Teve um tempo, meus irmãos, de euforia, de alegria, de entusiasmo, mas agora o amor esfriou e foi abandonado. A Bíblia vai dizer, isso aponta para os nossos dias, porque a vida do Senhor está aí. Ao aumentar, ao multiplicar a iniquidade, ele não fala de todos, mas ele fala, o amor de muitos esfriará. Amém? Às vezes, nós olhamos para a igreja, para os irmãos, para a obra, para a sociedade, para o vizinho, para aquele, né, meus irmãos? E porque a iniquidade, a maldade, a violência, pecado, tudo isso está acontecendo, e nós, meus irmãos, achamos que nós temos que agir da maneira que todo mundo age. Mas a igreja foi chamada para agir diferente. Você quer ver como Jesus age diferente? Olha só, às vezes, eu creio que aqui não tem isso. Às vezes você se ofende com o irmão, se ofende com o pastor, se ofende com uma palavra, se ofende com o modo de tratamento, ou o fato que aconteceu, ou ouve alguma coisa, ou vê alguma coisa, ou fica sabendo de alguma coisa, ou às vezes julga alguma coisa na vida, ou na igreja, ou em algum lugar, e a primeira coisa que você fala, ou acontece com alguns assim, eu não vou mais na igreja. Por quê? Porque lá X faz isso, porque lá fulano faz aquilo, porque eu vi fulano em tal lugar, porque eu ouvi, olha, nem tenho certeza, mas eu ouvi isso e aquilo do pastor da igreja, ou de algum membro. Aí sabe qual que é a tua atitude? A atitude dele, não vou na igreja. Olha Jesus, olha Jesus. A igreja abandonou o primeiro amor. A igreja, meus irmãos, está sofrendo uma reprimenda. A igreja que não é perfeita, mas quando mostra aonde que Jesus está? No meio da igreja. Jesus está no meio da igreja. Amém? Amém? Às vezes tem crente que quer ser melhor que Jesus. Eu não vou lá por causa do irmão X, do irmão A, do irmão B, do pastor fulano, do fulano. Eu não vou lá porque eu fiquei sabendo, porque, ei, Jesus sabe tudo. Ele sabe o teu erro, ele sabe o meu erro, ele sabe o erro do fulano, ele sabe o erro do ciclano, ele sabe o pensamento e o sentimento que está aí. E sabe aonde ele fica? No meio da igreja. Ele não abandona a igreja, ele não te deixa, ele não te desampara, mas ele te chama para perto e diz assim: olha, volta, melhora, corrige, repensa. Lembra o filho pródigo, meus irmãos? É bem isso que o Pai quer de nós. A Bíblia diz que o filho pródigo foi, aconteceu tudo aquilo, e a Bíblia vai dizer que ele caiu em si. Voltar ao primeiro amor não é, meus irmãos, voltar para o pecado, não é voltar lá atrás, não é voltar nos erros, não é, meus irmãos, remover o baú dos nossos erros, do nosso passado, mas é, meus irmãos, trazer à memória onde foi que eu deixei de buscar como eu buscava, de orar como eu orava, de congregar como eu congregava, de adorar como eu adorava, de andar na verdade, na santidade como eu andava. Aonde foi que o meu amor se foi? A Bíblia diz: volta lá. É a orientação do pastor? Não, é de Jesus Cristo. Ele está dizendo: lembra-te de onde caíste, e olha o que ele vai dizer: arrepende-te. Ele está nos convidando, meus irmãos, a se arrepender. Ele está nos chamando ao arrependimento. Arrependimento é uma das ordenanças do Evangelho desde o Velho Testamento, mas no Novo Testamento ela tem uma ênfase maior. Porque eu erro, você erra, a igreja aqui também errou, o
Quando abandonou o primeiro amor. Mas o Senhor está chamando ela. Volta ao lugar de onde caíste e arrepende-te. O arrependimento, meus irmãos, é aquilo que pode nos sarar, nos curar, nos transformar. Arrependimento, meus irmãos, é um ciclo onde se faz necessário nós tomarmos alguma atitude. Aleluia. O arrependimento, em primeiro lugar, é reconhecer. Amém? Eu reconheço. O filho pródigo, ele reconheceu. Poxa, errei. Pequei contra o céu e contra o meu pai. Reconheceu. O problema é que às vezes nós não queremos reconhecer. Amém? O arrependimento, passa por isso, é reconhecer. O arrependimento, ele vai trazer o que, meus irmãos? Tristeza pelo nosso erro, pela falha, pela nossa imprudência, pelas nossas escolhas erradas. Ele vai trazer tristeza. Então o arrependimento, ele traz o reconhecimento, ele traz a tristeza. E depois, é necessário, isso é indispensável, agir, ter atitude, fazer, pôr em prática. Eu reconheço. Eu estou triste por aquilo que eu fiz. E acabou. E a prática. E viver, e ter atitude. E voltar, e agir, e recomeçar, e levantar. Tem que ter, meus irmãos. Isso é o arrependimento. É pensar, é sentir e fazer. Amém? Isso aqui é necessário. Então, a Bíblia aqui, Jesus chama eles. Volta, te arrepende e volta à prática das primeiras obras. Aí o Senhor vai dar um alerta. E é o que Ele está dando alerta para nós. Por quê? Porque Jesus está voltando. Senão, eu moverei do seu lugar o teu candeeiro, caso não te arrependa. Olha o poder do arrependimento. Sem arrependimento não há perdão, sem perdão não há remissão de pecado. E se não há remissão, não há salvação, igreja. Amém? É Jesus que está falando. Caso não se arrepender, eu removo o candeeiro. Jesus não está falando, eu saio da igreja. Jesus não está falando, eu mudo de igreja. Jesus está falando, eu removo. Quem? O candeeiro. O candeeiro é a igreja, é eu e você. O candeeiro aqui era a igreja de Éfeso. O candeeiro aqui era aquele povo. Amém? O arrependimento pode, meus irmãos, trazer constância, consistência. Mas o não arrependimento é terrível também. Olha só, meus irmãos, o que é uma das atitudes. Uma das atitudes. Quando nós perdemos o primeiro amor. Já estamos terminando. Quando você vai ver a igreja de Éfeso, o Senhor vai dizer para ela assim: olha, vocês suportam os homens maus, vocês põem as provas aqueles que dizem ser apóstolos e que se declaram ser apóstolos e não são. Vocês suportam provas que vêm. Ou seja, está dizendo, os homens maus, está dizendo a respeito dos outros. Você sabe que eles são maus. Eles conseguem, eles têm o discernimento. Eles têm a palavra, eles têm a doutrina, eles têm a visão para enxergar que o que está vindo do outro para cá é mau. Eles têm o discernimento, o entendimento, a visão, para que quando chegar aqueles falsos apóstolos que assim mesmo se intitulavam, mas não eram mentirosos, eles tinham conhecimento e discernimento. Quando eles provavam, eles diziam: esse fruto não é. Mas quando Jesus diz: agora examina a si mesmo, está entendendo? Porque é uma das provas quando você tem realmente o amor de Deus na tua vida, ou quando você perdeu o primeiro amor. É quando eu sou bom para examinar os outros. Ó o irmão, a irmã, ó o fulano, ó o ciclano. Mas quando se trata de examinar a mim mesmo, eu digo: eu não erro, eu sou perfeito, eu sou santo. Eu estou cuidado, daqui a pouco vai acontecer igual Enoque, que andava com Deus e foi arrebatado. Elias, na minha carruagem de fogo, a irmã sumiu. Cadê? Sumiu, é condição.
Só que se você e eu estamos aqui, é porque ainda tem alguma coisinha para você. Eu e você estamos aqui, é porque aquele que examina a igreja está falando para mim e para você. Alguma coisa aí, você mesmo tem que se examinar. Porque, meus irmãos, eu examino o mal, eu examino se são falsos. Certo? Eu não posso deixar isso chegar até mim, até aquilo que o Senhor me deu, até a minha família. Mas enquanto se trata de examinar a si mesmo, a prova de que às vezes nós perdemos o primeiro amor, o verdadeiro amor, e quando nós estamos, meus irmãos, com a visão meio distorcida da palavra, é quando nós julgamos mal. Mas quando a palavra de julga é ti mesmo, examina a ti mesmo, prova a ti mesmo. Não, esse evangelho para mim não, eu não preciso. Amém, irmãos? A igreja de Éfeso, o Senhor disse para ela: volta, lembra de onde caiu, volta à primeira parte, senão removerei teu candeeiro. Tenho contudo a teu favor, olha só, vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Os nicolaítas, né, meus irmãos, não vou me ater muito aqui, mas era um povo herege, que pregava um evangelho mais ou menos, meia boca, distorcida, heresias. Em resumo, eles diziam, é aquele povo que diz assim, ó, Deus só quer o teu coração, o teu corpo você pode fazer o que quiser, pode adulterar, pode prostituir, pode fumar, pode beber. Se o teu coração, você crê em Deus te passa. E hoje tem muitos, né, membros dos nicolaítas com outras nomenclaturas aí pelo mundo. Amém? Eu sempre prego e digo, Jesus não quer muito de nós, Ele só quer corpo, alma e espírito. Adorarás o Senhor teu Deus com toda a tua mente, toda a tua força, todo o teu entendimento, todo o teu conhecimento, tudo que diz a respeito de você, tudo isso que Ele quer. Amém? E o Senhor vai dizer, olha só, tenho contudo a teu favor, que vocês odeiam as obras dos nicolaítas. Tem pessoas que pensam que Deus não odeia. Ele diz aqui, ó, as quais eu também odeio. O Jesus que ama, ele está dizendo, eu também odeio. O que? As obras dos nicolaítas. Amém? Jesus está dizendo o que? Eu odeio o pecado que eles cometem. Jesus ama o pecador, mas ele odeia o pecado. Amém? Ele ama o pecador, mas ele odeia o pecado. E para terminar, ele vai dizer aqui: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus fala através do Espírito, a inspiração do Espírito, e é o mesmo Espírito que está em nosso meio, trazendo essa palavra, esse alerta e esse despertamento para mim, para você e para nós. Volta ao primeiro amor. Aleluia. Terminou, pastor? Não, porque tem uma promessa para aquele que vencer. Amém? E como que eu vou saber que eu venci, pastor? Quando a trombeta soar e o teu nome estiver no livro da vida. Você tem que ser um dos tais, irmãos. Perseverar até o fim, obedecer, ouvir e praticar. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Em outro texto nós ouvimos também dizer assim: quando ouvires a voz do Senhor, não endureça o coração. Porque quando eu endureço o coração, não tem como o Espírito Santo trabalhar. Mas quando eu deixo a palavra entrar, ela vai, meus irmãos, cair em terra boa, ela vai germinar, ela vai, meus irmãos, ali enraizar, e ela vai crescer e frutificar. Aí ele vai prometer: ao vencedor dar-lhe-ei o direito que se alimente da árvore da vida que se encontra no paraíso de Deus. A árvore da vida, aquela lá do Gênesis, se eu não me engano, capítulo 3, a Bíblia diz que ela está no paraíso de Deus, uma dimensão celestial, espiritual, preparada para a igreja. Quem comer da árvore da vida, meu irmão, isso expressa uma participação de vida eterna. Lembra quando Adão e Eva comeram da árvore do bem e do mal, e os anjos do Senhor conversando lá no Gênesis, diz assim, ó, vamos fechar aqui, para que eles também não comam, não tomem parte da árvore da vida, porque senão serão como nós.
Ou seja, ele está falando de eternidade. Se eles comessem agora da árvore da vida, eles seriam agora eternos também. Por isso a árvore foi tirada. E está no paraíso de Deus. Só que veja, se tem aqui, a Bíblia vai dizer, ó, ao vencedor. Se tem um vencedor, igreja, e tudo nós sabemos assim, tem também quem? O perdedor ou vencido. Se tem quem ganhou, tem quem perdeu. Se tem quem venceu, tem quem foi vencido. Amém? E o Senhor traz essa palavra para que eu e você, e todo aquele que ouve o que o Espírito diz à igreja, faça parte dos vencedores, que irão ter direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Seja um vencedor. Volte ao primeiro amor. Faça as obras que o Senhor tem para as nossas vidas. Mas sabe uma coisa? O amor, meus irmãos, é o principal que o Senhor quer encontrar em nós. E Ele está no meio da igreja. Está comigo e contigo. E se você recebeu essa palavra, aplauda o Senhor.